Meus irmãos, no paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Neste vídeo, vamos concluir o nosso estudo da nossa revista desse terceiro trimestre. Nós estamos estudando o livro de Salmos, alguns dos Salmos. Vamos fechar com o último Salmo, o Salmo 150. Ao longo desse trimestre, nós nos debruçamos sobre essas lindas melodias, os saltérios, são 150 antologias, vários salmos. Salmos são louvores que os hebreus cantavam, entoavam, adoravam a Deus com estes saltérios nas suas festas de adoração ao Senhor. Vamos fechar hoje nossa 13ª lição, concluindo o nosso estudo, a nossa lição. Essa 13ª lição, ela traz como título Salmo 146 a 150. Aleluia, louvor ao Senhor. Os objetivos estaremos pontuando discorrendo nessa nossa última lição. Identificar a autoria, título, data, classificação e os espaços de adoração de acordo com o Salmo 150. Compreender a música como um instrumento de evangelização, adoração e aprendizagem sobre Deus. E reconhecer que a igreja nasceu no meio do fogo do louvor e da adoração. Atos 2 está discorrendo ali quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos. Então, os irmãos, com certeza, estavam reunidos, adorando, entoando, cantando louvores em adoração ao Senhor. Nosso textuário está no último verso aqui do Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nossa verdade prática diz que o culto pentecostal é cheio de louvor e adoração. E a nossa leitura bíblica, nós estamos contextualizando dos Salmos 146 ao 150, tá? Onde tem uma similaridade em relação à adoração, tá? Então, estamos fechando esse trimestre com chave de ouro, estudando esses maravilhosos saltérios. Então, os salmos do 146 ao 150, ele forma uma elaborada e completa doxologia, ou seja, são coros, são cânticos, são hinos de louvor a Deus. E todos eles, do 146 ao 150, eles começam e terminam com a palavra aleluia, louvai ao Senhor. Dos 146 ao 150, eles começam com a palavra louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor, fechando também com louvai ao Senhor, ou aleluia, glória a Deus, Todos que têm fôlego, louve ao Senhor, já diz a palavra de Deus. Em Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 5, versículo 13, está dizendo: então ouvi que toda criação, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor e honra e glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém e amém. Então, a natureza, a criação, louva ao seu Criador, tá? Então, como os salmos são canções, são louvores, tá? Então, a gente fecha esse estudo desse trimestre com mais um salmo de adoração, de louvor ao Senhor Jesus Cristo.
o primeiro tópico da nossa lição, trazendo aspectos gerais, né, sobre autor, título, data, a classificação e importância, e também os espaços de adoração. Alguns estudiosos, teólogos, atribuem a escrita, a composição deste salmo a Davi, porém não é unanimidade, né? A maioria entende e não reconhece Davi como o autor. A similaridade deste Salmo 50, aqueles que acreditam que Davi seja o compositor, o autor, vai ter essa linha de pensamento a partir do entendimento, né, que este Salmo seja semelhante, ou esteja naquele contexto quando o rei Davi manda buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-Edom, para Jerusalém. Ocasião esta em que Davi entra em Jerusalém, adorando, dançando no meio do povo. Episódio em que uma das esposas de Davi, a filha de Saul, Mical, fica zombando de Davi, criticando Davi por aquela atitude de Davi estar dançando, se alegrando no meio do povo. Então, o Charles Spurgeon, né, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele também afirma que a autoria deste Salmo 150 seja de autoria davídica. Sobre a classificação, Salmo 150 é um cântico de aleluia, e ela contém o mesmo número de versos que tem no Salmo 1, ou seja, 6 versos, enquanto no Salmo 1, que dá início ali ao saltério, é a introdução, prepara o adorador para louvar a Deus, né, a divindade, ao longo de todo o saltério, e todas as 150 antologias, né, o Salmo 150 é a doxologia final, ou seja, a forma de doxologia, é a forma de louvor, né, de exaltação, de adoração, de glorificação, de enaltecimento ao nosso Deus. Então, o Salmo 150 é essa doxologia final, fechando, né, um saltério com um brado triunfante que convoca todo ser que respira a louvar ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. É o verso 6 deste Salmo 150, tá? Então é um salmo majestoso, né? Brado de convocação a todos ser vivente, que louvem, que adorem ao Senhor. Os versos 1 e 2, falando sobre os espaços de adoração, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ou seja, louvar a Deus no santuário e louvar a Deus também no firmamento, ou seja, se adora a Deus em qualquer lugar, né? São apresentações ao adorador como um espaço onde deve adorar, glorificar a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, né? Se a gente voltar na história, desde o princípio da revelação bíblica, a Bíblia Sagrada nos apresenta a ideia de um culto organizado, ou seja, muito antes da lei mosaica, né? Nós temos, por exemplo, antes da lei mosaica, o sogro de Moisés, Arão era um sacerdote de Deus, ele era midianita, ou seja, não fazia parte do povo hebreu, tá? Os midianitas, Midian, foi um das filhas de Abraão, com Quetura. Quando Sara morreu, Abraão casa novamente com Quetura e tem mais 5 filhos. Um destes é Midian. Arão, ele era sacerdote de Deus na terra ali, na região de Midian, o povo de Midian, tá? E ele não era judeu, hebreu, tá? Antes de Abraão, ou no tempo ali de Abraão, a gente tem também um exemplo de Melquisedeque, está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que surge como um sacerdote
do Deus Altíssimo. E mais tarde, com a lei mosaica, a gente tem o tabernáculo, que era um lugar de adoração, depois a gente tem o templo, mas a Deus se adora no templo e fora do templo. Quando Salomão constrói o templo, e Salomão ora a Deus dizendo que onde tiver uma pessoa, seja judeu, seja estrangeiro, mesmo distante do templo, que orasse em direção ao templo, mesmo que ele estivesse em uma terra longínqua, que Deus o ouvisse. E lá no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós temos lá, por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus reconhecendo o templo como casa de Deus e lugar de oração. Era onde os judeus se reuniam para os sacrifícios, para adorar. Com a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus traz o reino de Deus até nós. E a gente tem Jesus conversando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, onde Jesus disse que os verdadeiros adoradores, a partir daquele momento, adorariam o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana pergunta a Jesus, e diz a Jesus, conversando com o Senhor, disse, o samaritano, Senhor, disse que o lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim. O templo que Sambalate tinha criado, tinha feito, construído, aqui no Monte Gerizim, que esse templo foi destruído pelas revoltas, que ocorreu no período ali interbíblico, e os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Quem está certo? Aí Jesus disse, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto não quer dizer que nós não precisamos ir ao templo e à igreja. Precisamos sim, a igreja é um lugar de edificação, é onde nos reunimos para junto edificarmos uns aos outros, aprendermos a palavra de Deus. Mas se adora a Deus no templo, fora do templo, porque Deus não está sujeito a quatro paredes, tá? Então os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, independente de onde esteja, tá? Não devemos calar o louvor a Deus em seu santuário, né? O Senhor edificou uma casa onde temos liberdade para adorar, para glorificar. Então, a igreja é importante? Com certeza. Mas Deus não está sujeito simplesmente ao templo. O verdadeiro adorador adora um Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito, né? Então, Jesus veio nos trazer este acesso a Deus, tá? Os céus, no Salmo 119, ou 19, diz, os céus proclamam a glória divina, né? Sendo o firmamento o grande teto do mundo. Então, todos os seres vivos são convocados à adoração, a adorar ao Senhor. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a importância da música, evangelho musical, voz, instrumento e corpo, quem respira, né? No verso 3 diz assim, no Salmo 150, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa. Então, muitos das nossas aprendizagens, olha que interessante, muitos das nossas aprendizagens sobre Deus vem da música. Como assim? Depois de décadas, anos ouvindo pregações, dificilmente a gente consegue recordar, lembrar as pregações literalmente como elas são. Agora, faça a comparação entre uma pregação e um hino, e um louvor. A gente não esquece os hinos. Por isso, os louvores, eles têm uma importância extraordinária, né? Nossa fabulosa memória auditiva, ela tem gravado dezenas, talvez centenas de hinos, de louvores. Basta ouvirmos um pedacinho que a recordação vem e a gente relembra todo o hino, toda a canção, todo o louvor. Com a pregação não é assim. Daí a importância
dos louvores, né? Da importância dos louvores. Talvez por isso também a gente precisa dar uma importância a que tipo de louvor, de canção estamos fazendo, estamos cantando para Deus, entende? Porque o louvor ele fixa na mente, na memória. A nossa memória guarda, diferentemente da pregação. Na pregação, a gente escuta uma pregação hoje, muitos com a semana esqueceu até o tema da pregação. Não sei nem se vai uma semana. Agora o louvor não, o louvor fica na mente, fica guardado no nosso coração, tá? Então melodias carregam adoração, oração e até doutrina. Por isso é importante, né, que pastores, líderes, mestres não devem ignorar que tipo de louvor está sendo cantado na igreja, né? Pois não obstante os hinos ajudarem, né, na doutrina, na oração também, na adoração a Deus, letras mal produzidas, né, podem constituir perigos doutrinários. O que é que o louvor está falando, está dizendo? Está de acordo com o que a Bíblia defende, né? Então, muitas vezes, muitos louvores trazem desvios doutrinários. E a música tem essa importância porque ela fixa, ela guarda. A gente relembra, basta ouvir um pedacinho, uma melodia, e vem tudo na mente novamente. Então, as músicas, ela tem esse poder de causar efeito emotivo sobre as pessoas, né? Armazenadas, elas são armazenadas na nossa mente e fica muito mais difícil de esquecer do que as pregações, enquanto permanece como reprodução fiel dos ensinamentos de Jesus, no caso das músicas, os hinos são excelentes instrumentos de evangelização, né? A música, os instrumentos têm um poder extraordinário no processo de levar as pessoas a adorar a Deus, né? E constitui um imenso patrimônio espiritual. Há um louvor cantado ali na dimensão espiritual nos leva à presença de Deus. O contrário também, né? Nos versos 4 e 5 diz: louvai-o com tamborim, dança, louvai com instrumento de corda, com órgão, com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Ou seja, a gente tem aqui trombetas, saltérios, harpas, adufes, danças, instrumentos de cordas, flautas, símbolos. Então, vários instrumentos que são pontuados aqui nesses versos. Então, olha a importância da instrumentalidade dos instrumentos na adoração ao Senhor, tá? Então, a música ele tem um poder de nos levar à presença do Senhor. E o verso 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, o livro aqui de Salmo, ele fecha com uma convocação a todos que têm fôlego, que respiram, que louve ao Senhor. O vínculo que o salmista faz um vínculo entre a música e a vida. Tem fôlego, respira, então louva ao Senhor, tá? E o terceiro tópico, para a gente finalizar, vai falar sobre o culto pentecostal, nosso culto, louvor espontâneo, e também o culto, né, na Assembleia de Deus, contextualizando aqui a Assembleia de Deus. O comentarista da nossa lição, ele vai trazer aqui, por exemplo, essa referência que está em Efésios, que fala sobre como adorar a Deus, capítulo 5, carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com o quê? Com salmos, música, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha a importância novamente, né? Então, ser cheio do Espírito Santo associa-se com entoar louvores ao Senhor, com hinos, com cânticos, com louvores espirituais. Quando
novamente, né, quando a igreja primitiva, quando os irmãos que estavam reunidos aguardando a descida do Espírito Santo, está lá em Atos, capítulo 2, né, com certeza eles estavam reunidos, unidos, esperando aquele grande evento, e estavam em unidade, orando, com certeza louvando a Deus, porque os salmos, os saltérios, são louvores dos que os hebreus usavam, né, para adorar a Deus nas suas festas. Com certeza esses saltérios, muitos deles estavam sendo cantados, entoados em adoração ao Senhor, entende? Então a igreja pentecostal, ela nasceu no meio do fogo, no meio do louvor, no meio da adoração, entende? Então esse mesmo coração adorador nós encontramos lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles são levados à prisão, Atos capítulo 16, versículo 25, estão acorrentados, e enquanto um ora, o outro começa a cantar. Quando eles começam a adorar a Deus, foram chicoteados, apanhados, flagelados, né, pelos chicotes, mas à meia-noite, quando eles estão adorando, cantando, mesmo acorrentados, os alicerces do cárcere se abalam, as correntes caem e Deus o livra. Então, a importância da adoração e do louvor. Por isso, nós temos 150 saltérios, 150 salmos, né? Que está na categoria dos livros sapienciais, poéticos. São 150 salmos, são poesias, né, de adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. O verso primeiro, novamente, aqui do Salmo 150, louvai ao Senhor, ou aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Cada crente, cada cristão, nós temos nossa liberdade para glorificar a Deus no santuário, na igreja ou fora da igreja. Deus não está sujeito a quatro paredes, né? Restrito a quatro paredes, novamente. Então, onde tem fogo, né? Onde tem fogo, não há espaço para culto frio, culto gelado. Onde o Espírito de Deus está, há alegria, há fervor espiritual. Entende? E o verso 6 novamente. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aqui o nosso comentarista, fechando, está falando do ministério da Assembleia de Deus, que com a chegada dos missionários Davi Gunnaveger e Daniel Berg, né, em 1910, quando eles chegam ao Brasil, eles começam a frequentar a Igreja Batista, de repente eles iniciam aquele grande movimento ali, movido do Espírito Santo, né, onde ali em Belém do Pará, e Deus trabalhando, o Espírito Santo batizando, e hoje a Assembleia de Deus está praticamente em cada distritozinho que existe neste país. Por quê? Porque o mover do Espírito Santo, através da oração, da palavra, da adoração, tá? Imagina um culto sem louvor. Frequentar uma igreja onde não tem louvor. Deve ser insuportável participar de um culto desse, né? Onde não tem o louvor. Então, o evangelho simples e poderoso estava sendo vivido e pregado em meio aos louvores de glória a Deus, de aleluia. Então, vidas eram salvas e a igreja crescia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, fechando este nosso trimestre, fechando aqui com o Salmo 150, que é uma canção, um louvor, agradecendo, adorando a Deus, né? Adorando a Deus no santuário, no firmamento, em espírito e em verdade. Como fecha aqui o verso 50, né? O verso 6 do Salmo 150. Tudo que tem fôlego, ou seja, tudo que respira, louve ao Senhor.
tudo que Deus criou é para a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe.